Oi, gente, graça e paz, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica da palavra do Senhor, né? Estamos no meio de Números. Hoje nós vamos iniciar em Números, capítulo 21, e eu queria orar pela sua vida, chamando a presença do Senhor e a força do Senhor em nome de Jesus. Feche seus olhos, se você puder, para que a gente possa estar orando em nome de Jesus. Senhor, obrigada por mais um dia, Senhor, por mais essa oportunidade que temos, ó Deus, de ler a Tua palavra, Pai, de ouvir do Senhor, de conhecer do Senhor. Eu oro, ó Deus, para que cada pessoa, ó Deus, que está assistindo, Senhor, que está fazendo essa leitura bíblica neste momento, possa, Senhor, sentir o Teu Espírito Santo ensinando, o Teu Espírito Santo soprando nos seus ouvidos, dando força também, ó Deus, para a permanência, Deus, em nome de Jesus, dessa leitura, Pai. Abençoe cada vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, vamos ler. Se você tem alguém que você queira também que essa pessoa seja abençoada, manda esse vídeo para ela, encaminhe esse vídeo, convide ela para a leitura da palavra do Senhor, que eu creio que ela será muito abençoada. Amém? Vamos lá? Números capítulo 21. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou algum deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Hormá. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, no deserto defronte de Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zerebe. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto, que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufá e os vales de Arnon, e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhes darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água, ó poço, cantem a seu respeito. A respeito do poço, e os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Zesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixem-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água do poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território.
Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território, convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém, Israel destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde o Arnon até Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazá estava na fronteira dos Amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até Arnon. É por isso que os profetas dizem: venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu Ar de Moabe, os senhores do alto Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camos. Ele fez os seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazá e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entregarei a você, juntamente com todo o seu exército e com sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Números capítulo 22. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condição de derrotá-los e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-los e de expulsá-los. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é um povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor:
que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhes disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre 2 vinhas, com muros de 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente, porque não veio. Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Números capítulo 23. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os 2 ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para um monte. Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e encontrou ao lado do seu holocausto.
e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo. Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi isso que você fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que eu não devo dizer o que o Senhor põe na minha boca? Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Sofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto vou encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque dele esta mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão, que não se deita, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: venha, deixa-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você o amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo de Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Números capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardim que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los?
Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: Eu os chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para a sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Então pronunciou este seu oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beó, palavras daqueles cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão de quem vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu os vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Azur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo. Quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão das costas de Quitim e subjugarão Azur e Éber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Números capítulo 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidaram aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Zalu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos. Porque trataram vocês como inimigos quando
os enganaram no caso de Peó e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peó. Por hoje é só, que Deus abençoe o seu dia, que você possa ser edificado e até amanhã. Não desista, permaneça firme em nome de Jesus. Deus abençoe.